pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje temos a presença da professora Dani. Tudo bom, prof? É tão bom vê-la aqui novamente com a gente, recuperada. Graças a Deus, né, minha gente, tá com saudade de vocês, tá falando com a professora aqui, Alexandra, eu falei: "Mas eu nem conheci minha turma ainda", mas agora, firme e forte, recuperada, bora recuperar aí esse tempo e eu tô aqui à disposição de vocês, meus queridos. E Alexandra, muito obrigada aí por todo o apoio, por segurar também aí o rojão enquanto eu estava afastada. Muitíssimo obrigada, viu, Lê? Imagina, prof, a gente está aqui, ninguém larga a mão de ninguém. Obrigada, Alexandra. Então, pessoal, bem-vindos, prazer em conhecê-los, em estar com vocês hoje. Alguns já me conheceram através das aulas conceituais, que eu acho que vocês já assistiram. Quem não assistiu, vou dar um puxão de orelha. Alguns já tiveram aula comigo, pode ser, em outra disciplina, mas eu estou muito, muito feliz de podê-los encontrar nessa sexta-feira, 8 horas da noite. Pega aí seu café, sua água, seu lanchinho e vamos lá estudar e vamos aí nos comprometer com todos esses processos, com as escolhas que nós fizemos. Essa semana eu estava falando com um outro grupo de alunos que a escolha de do curso, ela é sempre espontânea e cada um tem o seu motivo para estar fazendo esse curso. Então se agarre nesse propósito, nessa motivação que vocês tiveram aí de escolher o serviço social como profissão. Parece que não, mas já estamos indo para a nossa penúltima aula. Hoje é a nossa penúltima aula ao vivo, onde a gente pode bater esse papo. A temática de hoje é sobre a habitação. Então, a Alexandra entrou falando muito bem, passando todo o calendário de vocês, auxiliando vocês no planejamento das atividades, da entrega. Por quê? Bem planejadinho, bem organizadinho, dá tempo de fazer tudo sem atropelo, sem desespero, dá tempo de falar, com o mediador, no caso de dúvidas. Eu bati um papo aqui com a Alexandra para saber um pouquinho das dúvidas de vocês. Então, eu vou falar já de início um pouquinho sobre a nossa atividade de mapa. Eu estou com ela aqui, abertinha no meu computador, e a dúvida era, o que que precisa fazer? É um estudo de caso? Não é um estudo de caso? Bom, pessoal, eu dei o caso, né, quem assistiu ali a orientação, o vídeo de orientação da atividade mapa, viu que eu já passei um desafio, dei um contexto, dei uma cidade, dei um problema da escola Aurora, né, tudo mais. E eu estou pedindo para que vocês me ajudem a resolver o problema que foi identificado nessa escola. Então vocês vão ser aí, os agentes profissionais, vamos, né, hipoteticamente imaginar que vocês sejam já profissionais formados e tudo mais, e que atuam na área da educação. Então vocês vão me auxiliar na resolução desse problema. Por isso que eu coloco ali, você foi chamado a contribuir com propostas para solucionar esse desafio. Então, como é que nós vamos proceder? Primeiro, vocês vão baixar o formulário padrão, template da atividade, preencher o nome, RA, curso, né, enfim, o cabeçalho. Pode tirar toda aquela parte de orientação e se ater às caixinhas onde vocês vão me entregar resposta para os desafios. Então, com base no case que eu dei para vocês, na historinha que eu coloquei para vocês, vocês vão me responder quais as propostas de solução para esta situação da escola, né? E aí vocês devem me apresentar e descrever. Então, apresentar a proposta e descrever como é que ela vai acontecer. Tá? Então, proposta um, 2, 3, cita a proposta e faz a descrição. Correto? Tranquilo isso? Se eu não me engano, eu até enviei um exemplo de um estudo de caso onde eu sigo a mesma métrica. Ale, depois você me ajuda a lembrar, eu sei que você está embaixo, pode ficar, se eu mandei um estudo de caso como exemplo, um texto de apoio. Isso, obrigada, Alexandra, já respondeu aqui. Então, pessoal, se inspirem
no texto de apoio que eu enviei para poder responder a atividade. Olha que pessoa boazinha, tá? É a mesma métrica, é a mesma lógica, claro que o problema é o a pergunta 2 na caixinha 2 lá do formulário padrão, quais os resultados que vocês esperam alcançar com a proposta que você fez? Então a gente vai organizando isto dessa forma, tá? Então vocês vão propor, vão descrever na questão 1. Na questão 2, vocês vão me dizer com esta proposta, quais são os possíveis resultados? O que que você quer alcançar com isso? Tranquilo. Para cada uma das propostas, com a proposta tal, eu quero alcançar tal coisa e assim por diante. E a terceira questão, que é a partir da situação apresentada, eu quero que vocês imaginem um contexto escolar. Quais outros problemas ou situações podem surgir na escola e que nós, assistentes sociais, podemos intervir ou auxiliar, enquanto profissionais, enquanto assistentes sociais? Lembrando que na escola, é o local onde nós podemos visualizar e encontrar inúmeras expressões da questão social, que é o nosso objeto de trabalho, tá. Que outros problemas, além desses que eu coloquei na história, podem acontecer dentro de uma escola, né. E vocês aí já passaram pela escola, quem tem filhos, netos, né, em idade escolar, consegue ver, e até quem não tem hoje, o quanto de situações que nós visualizamos dentro do contexto escolar. Por exemplo, a questão da segurança, né, das crianças, quanto tempo aí nós tivemos, eh, relatos de violência, de até morte, infelizmente, nós tivemos aqui em Cambé, quem é daqui da região de Londrina, né, eu falo aqui de Londrina, lembra daquele episódio que ocorreu ano passado em Cambé, onde o casal de namorados foi assassinado porque um cara entrou atirando. Então, são N situações que podem acontecer, eu quero que vocês me citem ali quais outros problemas, certo? As caixas de texto permanecem, tá, Marisa? Pode digitar dentro da própria caixa. Então, pergunta 1 na caixa 1, pergunta 2 na caixa 2, pergunta 3 na caixa 3. Pode ser? Esclareci aí sua dúvida, né? Tô vendo aqui as caixas permanecem, então, ok. E aí, a Alexandra vai anotando todos os desejos de felicitações ao aniversário da professora Maria Cristina, e eu quero compartilhar com vocês, eh, a resposta que a nossa colega aqui de sala, Érica Ribeiro da Mota Silva Amaral. Eu só não consigo ver, Érica, de que polo você é. Mas lembra que eu fiz uma análise, né, propus uma análise da música Era uma Casa Muito Engraçada. O tema do fórum fala sobre a questão da habitação, então casa com a nossa aula de hoje, e a Érica colocou uma reflexão trazendo inclusive a obra, né, literária de Aloísio de Azevedo que chama O Cortiço. A maioria de nós lemos isso, né? Na escola, e fala das casas simples, barateadas, né, as moradias aí que trazem, e ela traz um ponto bem interessante que eu vou falar na aula também hoje, que é a questão das pessoas em situação de rua, ou então que têm suas casas em áreas de risco, né, a moradia que não é digna, aquilo que não é próprio para o acolhimento do humano. Aí ela fala aqui, o interior do Vale do Paraíba, e ela traz esse exemplo. Isso significa o quê? Que ela refletiu mesmo sobre a atividade e colocou a situação que ela conta aqui, que as fortes chuvas que assolam Lorena, em São Paulo, no, né, o interior do Vale do Paraíba, diversas casas foram levadas com enchentes. Gente, se a casa foi levada, que condição essa habitação se encontrava, né? Ou que ficaram com água até o telhado e tudo mais. E por fim, ela construi esse texto de uma forma assim
excepcional, começo, meio e fim. Excelente, viu, Érica? A música exposta relata, né, feito com muito esmero, que é a questão do carinho, a nossa construção e tudo mais, e na Rua dos Bobos, aqueles que acreditam que abaixo do mínimo entregue é suficiente. Não é, né, a gente aprender a cobrar a eficiência das políticas públicas, ela fala da inexistência do CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, enfim. Com isso fica a perspectiva, o caráter de crítica social por ele, atrás, né, por trás de uma questão infantil, de uma canção infantil. Então, Érica, assim, olha, parabéns, né, esse é um dos exemplos do que nós encontramos no fórum e é muito bom, aí quando a gente consegue se deparar com tudo isso, né, com a reflexão de vocês, significa que vocês realmente estão, empenhadas nesse processo formativo. E a habitação ela é uma questão muito cara no sentido de importante, né, para todo ser humano. Nós começamos lá no início, na aula 1, falando sobre saúde, depois a professora Bruna com a professora Alexandra trouxeram essa reflexão acerca da educação, e hoje eu trago o terceiro eixo, que é justamente a questão da habitação, certo? Nesse sentido, quando eu me deparo com textos assim, eu falo: estamos no caminho certo". Não é? É nesse caminho. Então, olha aqui que bacana, eu quero atuar na área da educação. Ele é um campo bastante restrito, né, nós não temos, assim, uma gama muito grande de profissionais que atuam nessa área, mas o trabalho que é realizado na educação, aqui, por exemplo, nós temos a Coab, que é a companhia, né, de habitação, nós temos ali assistentes sociais que auxiliam na orientação, no planejamento comunitário, na orientação da moradia. Ponta Grossa eu sei que também tem, eu só não vou me lembrar agora, como que é o nome da companhia de habitação lá de Ponta Grossa, mas tem, se não me engano, é Coapar, tem Coab, enfim, vocês aí dentro do universo de vocês também conseguem entender. Dentro da própria Caixa Econômica Federal, nós temos ali profissionais que atuam em projetos de habitação dos programas do governo. Então, é Prolar, obrigada, Marielle, Prolar, eu lembro ainda, porque eu sou de Ponta Grossa, lembra lá que eu já comentei com vocês, e eu tinha amigas que faziam estágio na Prolar, isto mesmo, então a companhia de habitação de lá é Prolar. Obrigada, olha aí, pessoal super atento. Então, vamos lá discutir essas questões que envolvem moradia, tá? Pensem aí com vocês, né? Já já eu vou lançar aqui uma Proab aqui em São Carlos. Olha como também vai ganhando nomes e dimensões diferentes, tá? Procurem conhecer os profissionais que atuam nessa área, os projetos que eles realizam, porque nós vamos entendendo o quanto é carente de políticas realmente efetivas que garantam aquilo que está na Constituição, principalmente lá no seu artigo 5º e sobretudo no artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos sociais das pessoas, todo ser humano, todo homem, todo cidadão tem direito à educação, a trabalho, à saúde, à habitação, moradia digna. Opa, vamos pensar. A própria nossa colega Érica, que respondeu ao fórum, deu o exemplo da cidade dela: chove, leva a casa. Ou seja, será que essa moradia é digna? Será que ela foi construída realmente num local que atenda às necessidades básicas da nossa população? Uma vez que nós temos cada vez mais precarizadas essas condições de vida do ser humano, né, aqui no slide está falando isso também, né? Atendimento à população, precariza suas condições de vida, saúde, acesso e transporte, mesmo quando lhes atendem à necessidade. Não é barraco, não é digno, né, essa atuação que o
governo tem, os governos, isso é histórico, gente. Isso não é esse ou o anterior. É histórico esse problema com habitação. É um marco grande disso, quem leu o material e assistiu a aula conceitual, né, vamos pegar ali os remontes da Revolução Industrial, que a moradia ela também está atrelada a uma outra condição de saúde séria, que é a questão do saneamento básico. Quem não assistiu aí, assista, mas quem tem a minha idade um pouquinho ali, década de 80, deve ter assistido o documentário Ilha das Flores, né, que é lá perto do Guaíba, Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, as condições de saneamento, as pessoas com uma moradia precária, revirando lixo para sobreviver. Gente, olha que grave isso. Concorda comigo? Quem aí já assistiu o Ilha das Flores? Vai se impactar, além de outros documentários que tratam e que refletem bastante a, a condição brasileira de habitação. Um direito humano e social, moradia digna como direito e vetor de inclusão social. É um direito do ser humano ter uma moradia digna. O que vocês entendem por moradia digna? O que precisa? Quando eu entendo a habitação enquanto um direito humano e social, eu entendo também que é necessário garantir a atuação direcionada a coibir, né, coibir, vetar, proibir, eliminar a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana. Aí a gente vai desembocar num outro problema, que é a questão agrária, que acaba se somando a nós como uma expressão da questão social. Eu não tenho terra para construir a minha casa, eu não tenho espaço. Terra é um espaço. E aí, historicamente, eu sei que todos, se não conhecem, pelo menos ouviram já falar do MST, que é o Movimento dos Sem Terras. E aí eu não vou entrar na seara da análise e tudo mais, mas para dizer, num país gigantesco, com dimensões né, continentais, aí, o nosso país, como é que não tem terra para todo mundo? Garantir a sua moradia digna, né? Isso, Adriana, Coab hoje tem uma parceria com a MRV em Campinas. Sim, é possível essa parceria público-privado para garantir a construções de habitações populares, isso é possível, tá? A política hoje ela permite essas parcerias, bacana. A Isadora, vamos ver o que a Isadora está colocando aqui no Nordeste, em Pernambuco, chama-se Casinhas. Eles medem 30 metros quadrados, uma sala seguida, um banheiro e 2 quartos, ok. As habitações populares, né, Isadora? 30 metros quadrados. E quantas pessoas, em média, residem nesse espaço de 30 metros quadrados? Né? Será que é realmente digno? Daí vem outro e fala assim, mas pelo menos tem onde morar, professora. Calma aí, vamos pensar todo o problema, toda a questão aí na sua complexidade, na sua amplitude. Isso, Marisa, respondeu aqui minha pergunta. A habitação que tem as mínimas condições que possam proporcionar a inclusão social. Isso, Marisa, e aí é interessante que você comece a desmembrar. O que são mínimas condições? O que é mínimo? O que é uma condição mínima para que essa moradia ela tenha uma condição de acolher uma família, né? O que é mínimo? Quem garante o mínimo? Isadora, responder aqui 4 pessoas, professoras, ok, né? E aí, é legal quando a gente também para analisar a nossa moradia. E aí eu vou comparando, professora, mas Deus quis assim, como eu já ouvi, né? Cada um tem aquilo,
né. E a Ivone traz aqui para gente: "Muito difícil entender como o direito à moradia é tão banalizado, difícil ficar indiferente ao vermos pessoas vivendo na rua, famílias inteiras". Se você não fica indignado, se isso não te toca de alguma forma, alguma coisa de errado não está certo. É difícil ficar indiferente. Exatamente, principalmente quando tem crianças, né, Ivone. Francisco colocou aqui: "Necessário para sobreviver", né. Deveria ser necessário para viver, mas a gente sabe que hoje sobreviver, né. Na Bahia tem o projeto chamado Minha Casa Minha Vida, e isso, conheço várias pessoas que habitam nessas casas, legal. Cristina coloca aqui já que vai usar o recurso para fazer essas construções, que faça algo digno para morar. Cristina traz um elemento que é super relevante, que é o quanto nós não nos envolvemos na política de habitação, no conselho, o quanto nós não participamos das decisões de planejamento, do plano de zoneamento do município. Nós não nos envolvemos, não é uma cultura. O quanto que a gente fiscaliza o uso do recurso público para a construção dessas moradias, né, para usar um material de qualidade, para contemplar pessoas que realmente precisem. Isso, eu sempre comparo a mim e sempre digo que mereço mais, todos nós merecemos mais. Exato. Todo ser humano, todos merecem. Francisco colocou: "A minha casa eu ganhei no projeto Minha Casa Minha Vida". E qual foi o impacto disso na sua vida, né? Aqui é a Débora de Codó, porque estou usando o computador do meu filho. Tá bom, Débora, desculpa. Tá certo, obrigada por me sinalizar, né. Eu só não me lembro em que estado fica Codó, tá. Eu acho que é Codó, né, mesmo que fala. Então, o quanto isso é discrepante, enquanto isso, Vânia, enquanto uma galera em altos condomínios, um alto padrão de luxo, requinte, riqueza e recurso, nós temos o contraditório, que são barracos feitos de papelão. Maranhão. É, né, olha que disparate, né, olha essa contradição, Codó fica no Maranhão. Obrigada. Olha lá, pessoal manjando aqui de geografia, hein, tô curtindo. O que que nós precisamos? O que é que vocês precisam, compreender e também pensar? Quais são as políticas públicas que permeiam e que visam garantir a habitação digna, de qualidade, para as pessoas, né? E aí vocês foram me citando algumas, certo, que são válidas, né, tem o Minha Vida, eu posso ter programas e projetos em nível nacional, mas eu também posso ter projetos municipais de habitação, né. Eu sei que Ponta Grossa teve os condomínios sociais, não é, Marielle? Eu até me lembro ali dos condomínios sociais que foram criados há, hum, há bem mais de 20 anos ali, que eu me lembro que foi super revolucionário em Ponta Grossa, né, condomínio social, enfim. Tudo isso nos ajuda a entender a importância e o significado que isso tem na vida de um ser humano, você poder dar o seu endereço, o nome da rua, número da casa, o CEP da sua casa, a sua conta chegar certinho, ter sua conta de água, de luz. Isso é muito interessante, né, Yara? Deixa eu ver aqui o que que a Yara coloca pra gente. Habitação refere-se ao local físico onde a gente mora, ou seja, as pessoas vivem como casas, apartamentos e outros tipos de residência. Moradia é o ato de viver nesses espaços habitacionais, que é o que eu ia falar, essa diferença. O que que é uma casa, o que que é uma moradia, o que que é uma habitação, o que que é um lar.
Porque nós estamos eu fiz, assim, gente, um recortezinho, né, a disciplina ela faz é uma microanálise, né. E aí a gente vai, vejam como no serviço social nenhuma questão é isolada. Porque dentro da casa, depois de garantido esse direito, eu também posso encontrar outros problemas, outras expressões da questão social. Que daí eu vou ter a falta de alimento, que pode ocorrer, a falta do saneamento básico, que pode acontecer, a violência doméstica, que pode acontecer. Então vejam que a casa em si, ela é uma parte desse processo. Depois, eu tenho N situações para vocês verem a complexidade disso tudo e da complexidade da vida das pessoas com a qual vocês vão trabalhar daqui a pouco, né. A Eusiene dando aqui o seu depoimento que conseguiu mudou para Santa Catarina, conseguiu financiar a casa, entendo que a moradia ou a habitação é uma conquista que todos têm direito. E aí eu venho com uma outra pergunta, porque eu sou a professora das perguntas. Porque o que move o mundo nem sempre são as respostas, tá, gente? Mas muitas vezes as perguntas, e eu vi que a Débora já correu ali para buscar e nos deu uma resposta que eu queria que vocês me respondessem, se vocês já ouviram a expressão aparofobia, né, talvez ali alguns já tenham tido contato, né. Parofobia, hostilidade para pessoas em situação de pobreza ou miséria, rejeição aos pobres, desprezo pelos menos favorecidos. A Marie colocou aqui pobrefobia, isso, né. Como o termo ele veio de uma filósofa, de outro país, na época, né, na década de 70, esse foi o termo aí que ela usou para se referir sim ao preconceito que pode se refletir na arquitetura hostil, eu já vou falar sobre isso, tá, dos espaços públicos e até em campanhas contra a doação de esmolas, esse é um recorte desse contexto, mas a palavra em si, a etimologia da palavra e o seu significado, significa assim aversão, medo, desprezo ou rejeição aos pobres, tá. A palavra ela tem uma origem grega, e aí quando a gente divide, né, aporos, pobres, phobos, medo, né, vem de fobia, então fobia, medo dos pobres ou aos pobres. E que segue a mesma lógica, tá, gente, dos outros tipos de preconceito, como por exemplo a homofobia, a islamofobia, a xenofobia, enfim. Tá? E aí por volta eu falei década de 70, mas não foi, década de 90, Adela Cortina, que é essa filósofa espanhola. Tá? E isso existe. Então, um ícone e um defensor, dessa questão que levantou a bandeira e que ficou muito famoso, repercutiu muito no Brasil, foi o padre Júlio Lancelotti, aqui no Brasil, que levantou essa questão em São Paulo, sobre o termo, e ele resgata isso da década de 90 para falar da aparofobia. E aí a Érica, quando coloca, né, a falta de moradia, quantas pessoas em situação de rua que vão, né, viver nas ruas, alguns por escolha, mas grande parte por não ter essa opção, essa condição ou esse seu direito social previsto na Constituição garantido. Em São Paulo é muito comum ver nas praças as barracas montadas com famílias que moram em barracas nas praças públicas. Se coloquem nessa situação, ou se coloquem, tentem se imaginar nisso. A pessoa até tem um emprego, até consegue, mas não consegue financiar. E alguém aqui no chat colocou essa questão do capitalismo posto, colocou essa questão, né, o nosso sistema também diz, né, a Yara também isso, é a dela, né, a dela Cortina,
que vai trazer essa aversão aos pobres, né. E a gente se pergunta: "Puxa vida, e quem não consegue ter esse mínimo garantido?". E por que que eu trouxe esse conceito complementar, que não está no livro, né, mas eu trago essa discussão para nós, nessa aula em específico, né. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas, elas não têm a sua condição de moradia garantida, eu tenho uma cidade, uma arquitetura, que a gente chama de arquitetura hostil, que são aquela as construções que visam impedir que os pobres, mendigos, pessoas em situações de rua, se aproximem dessa propriedade privada. Um exemplo, as pontes, né, e aí todo mundo conhece uma ponte, um viaduto, um pontilhão, como chamam em algumas cidades também, que vários municípios começaram a colocar pedras embaixo para que as pessoas não dormissem embaixo dos viadutos e das pontes. Isso é uma arquitetura hostil. Ah, professora, mas tá certo, não pode dormir embaixo da ponte. Eu concordo, não pode. Mas eu também não posso cercear o direito de ir e vir e a transição ou o passeio ou a ida das pessoas naqueles lugares que são públicos. Então muitas lojas têm, e aí também envolve uma outra expressão da questão social, que é a questão da segurança, que é fechar as grades das lojas com aquelas cerquinhas pontiagudas. Para quê? Para que durante a noite as pessoas não durmam ali. Quando eu cerco um prédio público, eu impeço, né, que as pessoas se aproximem. Isso é uma arquitetura hostil, que hostiliza os espaços públicos, tá. E essa também é uma questão que envolve a discussão da habitação, da questão do passeio. Exatamente, Miriam. Miriam já percebeu. Então, prestem atenção. Ela falou que no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil tem essas pedras, em São Paulo também. Tanto que tem uma charge do próprio padre Júlio Lancelotti, que ele está embaixo de um viaduto marretando ali, quebrando essas pedras. Depois procurem ali charges do padre Júlio Lancelotti que vocês vão encontrar esse exemplo. Ou passem a observar melhor, ó, Eunice, aqui em São Paulo, no centro, o que mais tem, exato. Passem a observar essas arquiteturas, essas construções, né. Seja essa ainda hoje existe, e isso está estampado na nossa cara, a todo momento. E como alguém falou ali ainda há pouco, né, é de indignar, é de impactar. Falar: "Ah, mas não pode simplesmente tirar as pessoas da rua", tá, ok. E vamos que outras políticas eu tenho de suporte? E que possam amparar e garantir o direito da pessoa, né, vivendo num sistema capitalista como o nosso, desigual e explorador, onde eu também não consigo nem garantir o outro direito, que é o trabalho, que impacta diretamente a dignidade das pessoas. Então vocês conseguem ver que as temáticas elas vão se interligando, que elas vão se relacionando. E aí, eu deixei para vocês, depois vocês podem puxar, é um videozinho de uma entrevista do próprio Júlio Lancelotti falando do que é o conceito da aparofobia, para que vocês consigam aí ter essa percepção, né. E gente, Marisa, né, coloca aqui, a parofobia é a aversão aos pobres, né, essa repulsa e tudo mais. Porque eu tenho certeza que ninguém escolheu
viver na miséria, ninguém escolheu viver no final de semana e a gente aguarda vocês na próxima aula, que é a nossa última aula, infelizmente. Obrigada, Alexandra, pela parceria. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Tirem esse tempo para fazer os estudos, leiam a contribuição dos colegas no fórum. O fórum é para que vocês consigam interagir, ver a realidade de cada um. Então, aproveitem esses espaços formativos também para se conhecerem, conhecerem a realidade de outros colegas, né? E vai fazendo. Tem ainda mais um tempinho ali, 9 dias da atividade mapa. A Alexandra está aqui para nos auxiliar a fazer esse meio de campo. E olha, orgulho de vocês, parabéns, parabéns mesmo. Bom descanso para vocês na habitação, na moradia, no lar, na casa de vocês. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. gente.